Fala pessoas! Tudo bem? Eu sou o professor Wellington, coach de carreira do canal Conhecimento é Poder no YouTube, em parceria neste programa maravilhoso da TV Polo, canal 11 da NET. Hoje eu vou falar para vocês sobre como, olha só o tema, hein? Faça o tempo trabalhar para você. Já pensou nisso? Faça o tempo trabalhar para você. Se você quer saber como o tempo pode te gerar resultado na sua vida pessoal e profissional, fica comigo até o final deste vídeo e vamos juntos para mais uma viagem do conhecimento. Vamos lá! Para poder falar sobre o tempo, né, a importância do tempo trabalhar para nós, para gerar resultado, primeiro é interessante a gente entender o tempo. Sim, sobre esse conceito de tempo, eu vou dar 4 dicas para vocês sobre produtividade, como está aqui no nosso livro de referência biográfica do Jerônimo Temele. Vou dar 4 dicas de produtividade para você e vou falar para você como gerar resultado no seu dia a dia com o seu tempo. Fica comigo e vamos juntos. Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso entender tempo. O conceito de tempo, segundo Christian Barbosa, um dos grandes pesquisadores do tempo no momento, ele fala que o tempo é dividido em 3 colunas, para ser preciso. 3 colunas. A primeira coluna que ele divide o tempo é a coluna do importante. A segunda coluna é da urgência. A terceira coluna é do circunstancial. Então o tempo que nós conhecemos, ele é dividido em 3 colunas. Importante, urgente, circunstancial. Dentro desse contexto, por exemplo, as suas atividades do dia a dia que geram rentabilidade, que gera resultado para a sua vida pessoal, são tudo atividades o quê? Importantes. Então entra na coluna do importante. Até faz isso na sua casa. Coloca lá uma coluna assim escrito importante, gestão de tempo importante. Coloca todas as atividades que são importantes para a sua vida. As atividades importantes, as tarefas importantes são aquelas que geram retorno. Retorno financeiro, retorno de sucesso, retorno para a tua vida familiar, para a tua vida espiritual, para a tua vida pessoal. Coloca lá todas as tarefas que são importantes. Aí entra um detalhe. Quando você não cumpre essa tabela, né, do importante, o que acontece naturalmente? Todas as tarefas que são importantes, que você não executou naquele teu dia, naquela tua semana, ou naquele prazo que foi determinado, o que vai acontecer? Elas viram urgente. Sim, talvez você tenha uma lista boa aí de tarefas de urgente, né? Ah, meu Deus do céu, uma hora ou outra também eu digo para você, a procrastinação bate na minha porta, com certeza. O adiar também bate na minha porta. Se a procrastinação bateu na sua porta, se a procrastinação, né, fez com que você adiasse algumas coisas e essas coisas que eram importantes virou urgente, coloca aí agora nessa coluna, né, que eu falei para vocês do urgente. Coloca todas as atividades que eram importantes que você não fez que viraram urgente. Colocou? Então, olha, já está tendo um cenário sobre administração de tempo, olha aí, sobre produtividade. Você já sabe o que é importante que você tem que fazer no teu dia a dia, você já sabe que as situações que eram importantes e você não fez e se transformou urgente, coloca aí no urgente. E agora temos a circunstancial. O que são a questão da tabela circunstancial? Essa tabela circunstancial, essa coluna circunstancial, significa o quê? Tudo que você faz no teu dia a dia. Sim, todas as atividades que tu faz no teu dia a dia que não te gera resultado. Muitas vezes você está preso lá na rede social o dia todo. Isso te dá resultado financeiro? Isso te traz resultado para a tua vida pessoal? Às vezes não. Então isso se torna o quê? Atividades, tarefas circunstancial. A perda de tempo, às vezes, excessiva, né? Na televisão, em uma novela, em um jornal, em um jogo de futebol, numa Netflix, né? Ou em vídeos que não tem nada a ver no YouTube, ou em tantas outras coisas. Isso se torna o quê? São tudo tarefas, atividades circunstancial. Elas não geram retorno para você. Então você já entendeu? Sobre na gestão de tempo, existe tarefas que são importantes, tarefas que são urgentes, que eram importantes e você não fez, e tarefas que são circunstancial, que não te traz retorno nenhum. Aonde você está prendendo o teu tempo? Aonde está a tua produtividade? No importante? Virou urgente? Ou está no circunstancial? Vou te dar agora 4 dicas para que você possa ser mais produtivo dentro desse contexto sobre administração de tempo. A primeira dica dentro do nosso tema, faça do seu tempo, faça o tempo trabalhar para você. A primeira dica,
tarefas nunca vão acabar. É isso mesmo, tarefas nunca vão acabar, elas sempre vão existir. É importante você ter essa noção que tarefas nunca vão acabar, por quê? Depois eu vou te dar, né, o pulo do gato, a dica dentro dessa questão. As tarefas não vão sempre acabar, é importante você ter esse conhecimento, ter essa tranquilidade que as tarefas nunca vão acabar, por quê? Porque muitas vezes você fica naquela ansiedade, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que responder o e-mail. Meu Deus, eu tenho que pagar aquelas contas. Meu Deus, eu tenho que ir naquele médico. Meu Deus, eu tenho que marcar aquela consulta. Meu Deus, eu tenho que assistir aquele programa. Meu Deus, eu tenho que fazer aquele trabalho. Você fica naquela correria interior, naquela agitação interior. Calma, calma. Tarefas nunca vão acabar. Agora, aí o pulo do gato. O que você tem que fazer? Você tem que priorizar as tarefas. Aí entra na gestão do tempo. O que é importante dessas monte de tarefas que você tem que fazer? E mais ainda, quando e como você vai fazer? Ah, eu tenho isso, um monte de coisa. Tá, ok. Então determina aí pelo menos 5, 6, 8 tarefas para o teu dia. Determinou? Coloca aí tarefas para eu executar. 8 tarefas. Ponto. Determinou as 8? Agora, vamos lá. Você vai começar a executar, né, logo cedo, pela manhã, atividade física. É a minha tarefa preferida. Começa lá com atividade física. Se não a sua, recomendo, hein? Começa depois lá a questão, executar aquele pagamento lá da conta, ou marcar aquela consulta, responder aos e-mails, né, dar um retorno naquela reunião do trabalho. Enfim, marca as tarefas ou estrutura as tarefas. E um segredo. Quando começa a marcar as tarefas, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Parece um anjinho do mal aqui. Você está trabalhando lá na empresa. Está lá, tarefa 1, fazendo, responder e-mails. Começou. De repente vem aquele pensamento, tem que olhar no WhatsApp, tem que responder a pessoa. Você está aqui e vem lá o WhatsApp na sua cabeça. Se você parar naquele momento para responder o WhatsApp, o que aconteceu? Você está começando a deixar de lado o importante para pegar o quê? O circunstancial. Qual o segredo aí nessa primeira dica sobre produtividade? O segredo é deixar uma folha de possíveis tarefas a serem executadas ou de tarefas que precisam ser feitas. Então deixa uma folha do lado quando você estiver trabalhando ou estiver executando, anda com uma anotaçãozinha ou na sua agenda pessoal mesmo. E você está trabalhando aqui, executando, responder e-mails, ou você está dentro de um ambiente ali de reunião, né? Veio uma lembrança de algo, anota, né? Responder WhatsApp, anotou, preencher relatório, anotou, ir na farmácia, anotou. Anota, nos primeiros 5 minutos, teu cérebro vai lembrar um monte de coisa para te distrair. É próprio dele, porque ele quer o quê? Ele quer te tirar daquele foco que vai gerar gasto de energia. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa de economizar energia. Isso mesmo. Então, por isso que ele vai tentar te desviar do foco. Então, pega essa folhinha de anotação e só anota essas tarefas. Você vai ver que 5 minutos depois que você anotou lá 5, 6, 7, 8 tarefas que surgiu naquele momento na tua cabeça, anota. Não cai na tentação, hein? Anotou? Pronto, anotei as tarefas que eu tenho que fazer também. Anotei. Bom, continua executando aquela tarefa. Você vai ver que você vai conseguir ser produtivo naquele dia e executar as 8, 6, 7, 9 tarefas que você assumiu a responsabilidade daquele dia. Primeira dica é essa, tenha uma folha de multitarefas ou tenha uma folha de lembretes de tarefas na hora que você estiver executando a sua tarefa do dia para poder ter resultado e fazer o tempo trabalhar para você. A segunda dica, muito preciosa, organize, né, hoje o seu dia de amanhã. É isso mesmo que eu estou te dizendo, hoje o dia de amanhã. Olha, dentro da administração do tempo, geralmente há uma recomendação que no domingo, eu costumo fazer isso em alguns momentos, né? No domingo a gente coloque na nossa agenda todas as tarefas da semana e divida, né, pelos dias da semana. Talvez seja algo muito ainda avançado para você que ainda não está trabalhando numa gestão de tempo. Então o que você faz? Hoje organiza o dia de amanhã. Como isso é possível? Simples. Você pega as possíveis, pelo menos 5
5 tarefas importantes, ou no máximo 7 tarefas importantes, e anota hoje o que você vai executar amanhã. E determine um tempo. Ó, pela manhã eu vou fazer 3 tarefas. Essas são importantes. Lembra? Importante. Pirâmide, né? Lembra? Pilar, lembra? Coluna do importante, do tempo. Coloca lá, anota direitinho. Essas 7 tarefas, das 7 tarefas, 3 é pela manhã. Anotei. Ah, Wellington, precisa anotar? Professor, precisa anotar? Sim, você precisa anotar. Teu cérebro, ele precisa de ajudas, de gatilhos mentais. Então, anota. Anotei 3 tarefas para amanhã que são importantes para a minha vida, que vão trazer resultados. Você anotou, naturalmente, você vai estar executando essas tarefas. E quando vir aquelas distrações, o que você faz? Anota lá direitinho. Então, a segunda dica é essa, a preparar, né, hoje, o dia de amanhã, dessa forma, de estipular as 5 tarefas e colocar elas dentro de uma regra de execução de tempo. Pela manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo. E fechou nessa segunda dica de produtividade. A terceira dica de produtividade é foco pleno. O que seria o foco pleno? O foco pleno, gente, é justamente o quê? É estar determinado em executar simplesmente aquela tarefa naquele momento. Lembra? A gente é monotarefa, a gente não é multitarefa como alguns acham, né? Mesmo as mulheres que têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, se a gente for multitarefa, tendenciosamente a gente perde o foco, a gente perde a qualidade, a gente perde o retorno produtivo daquela tarefa que a gente está executando. Então o foco pleno é justamente a técnica de a gente se colocar 100% naquela tarefa, 100%. E para executar 100% aquela tarefa, muitas vezes a gente tem que desviar as ditas distrações. Uma das dicas que eu dou para vocês é, dependendo da realidade que você estiver executando o trabalho, minimiza toda e qualquer distração. Por exemplo, hoje, né, tem que tocar nesse assunto. Rede social é uma das grandes distrações. Muitas vezes até o nosso celular, os e-mails são distrações. Por quê? Eles ficam saltando constantemente ali na nossa frente no celular. Então, se o problema é o celular, que traz as mídias sociais junto com ele, o que você vai fazer na hora que estiver executando o teu trabalho? Desliga. Ou se não, né, se for importante por causa de trabalho, coloca no silencioso. O momento da execução do trabalho é para aquela tarefa. Foco pleno, para aquela tarefa. Então, desliga, tira as notificações, deixa à parte o teu celular para que você não possa perder o foco pleno da execução, para que você realize as tarefas e também, né, de fato, né, o tempo transforme para você em retorno. Então, se você não faz isso, não tem o foco pleno, você termina se perdendo. Existe até uma técnica que a gente chama, né, a técnica de Pomodoro. O que é isso? Você tem um aplicativo, tá? Tanto para iOS como para Android, tem um aplicativo chamado Pomodoro. Esse aplicativo, ele coloca lá uma questão de tempo. Por exemplo, você determina, está executando um determinado trabalho e você coloca um cronômetro lá, ele barra todas as mídias sociais e você coloca um tempo lá, 25 minutos. Você está executando, trabalhando lá, 25 minutos, toca a campainhazinha. Então, 5 minutos você vai dar uma parada, vai dar uma descansada, vai ver a tua rede social, vai fazer outra atividade paralela. E aí você teve o quê? Foco pleno, 25 minutos. Eu costumo colocar 50 minutos de foco pleno. Então coloca lá, foco pleno, 50 minutos. Parada, 10 minutos. Aí 10 minutos de parar para relaxar, fazer qualquer outra atividade. É uma fórmula, né, de você fazer o tempo trabalhar para você e você gerar resultado. Porque senão você vai acabar o final do dia, você fala, meu, fiz tanta coisa e não fiz nada. Porque aí você fica com aquele sentimento que você produziu e não gerou retorno. O dia não foi produtivo. Não é bom quando você tem aquela sensação, quando deita na cama e fala, meu, o dia foi bom demais hoje. Fiz tantas coisas importantes para a minha vida, para a vida de outras pessoas, consegui gerar resultado financeiro, resultado pessoal. Não é bom isso? Então, para você conseguir a terceira dica de produtividade, foco pleno. Use aplicativos, se desmembre de mídias sociais, se desmembre de tudo aquilo que pode te distrair e faça com foco pleno a tua tarefa do dia. Quarta dica. A quarta dica é faça em bloco. E o que é fazer em bloco? Fazer em bloco é justamente o quê? Vamos supor uma determinada situação, estudar. Né? Você reservar um dia, um horário focado o quê? Apenas no estudo.
Isso é determinar foco pleno. Por exemplo, ó, dia tal, segunda-feira, está destinado a parte da manhã em bloco para estudo. É uma fórmula de você dizer para o seu cérebro que ele não vai ter outras distrações, que ele não vai ter coisas atrapalhando ele. Então você está destinado o quê? Naquele dia, na segunda-feira de manhã, ao bloco. Estudo. Ponto. Teu cérebro já se prepara, teu organismo já se prepara, a dopamina funciona a teu favor, as energias que você tem para destinar ao estudo funcionam a teu favor. Por quê? Você determinou um bloco de momento para o teu cérebro. Ah, é uma única tarefa, você está dizendo para ele, você não vai cansar não, cérebro. É uma única tarefa. Qual é a tarefa? Estudar. Mesmo processo, é reunião, segunda dia de reunião, né? Terça, parte da manhã, responder e-mails. Isso em todos os processos de tarefa. De fazer por blocos as tarefas. Quando você faz por blocos as tarefas, automaticamente você faz o quê? Você se torna muito mais produtivo. De fato, nesse momento você faz o tempo trabalhar para você. E aí você gera retorno. Então, pegou as dicas? Então, primeira dica aí que eu vou fazer para vocês é o quê? Tarefas nunca vão acabar. Fato, certo? Então a gente só precisa definir as melhores tarefas. Organize hoje o dia de amanhã. Segunda dica. Terceira dica, foco pleno. Não deixe as distrações te tomar. Quarta dica, faça as atividades em bloco, ou seja, estipule momentos, horários específicos para as atividades que você vai executar. É isso aí. E só para poder concluir essa nossa viagem aqui do conhecimento, uma certa vez, um viajante, ele queria atravessar um determinado rio. E aí naquele momento, né, para atravessar aquele determinado rio, tinha um pequeno barqueiro ali, um barquinho simples, com 2 remos, que servia de condução de travessia. Ele entrou dentro do barco para fazer a travessia. Eu e você somos viajantes dessa vida. Precisamos desse barco para fazer a travessia que se chama tempo. E aí ele dentro do barco, ele percebeu algo bastante curioso. Ele viu que um remo, né, do barqueiro estava escrito acreditar. Um dos remos estava escrito acreditar. O outro remo estava escrito agir. E aí, na curiosidade dele, de um viajante, nós precisamos ser curiosos nessa vida, ele perguntou ao barqueiro, por que está escrito agir, né, acreditar e agir? E aí o barqueiro falou, veja só comigo. Pegou o remo do acreditar, começou a remar. Só com o remo do acreditar. O barco girava e não saía do lugar. Aí depois ele parou e pegou o remo do agir, sozinho. Começou a remar. O barco não saía do lugar. Quando ele pegou os dois, acreditar e agir, e remou, o barco chegou ao destino, que se chama autoconfiança. Então, se eu e você queremos ter produtividade na nossa vida, ter resultado na nossa vida, com o nosso tempo, a gente tem que acreditar que é possível e agir. Agir como? Fazendo essas dicas que eu coloquei hoje para você. Se fez sentido esse vídeo para você, dá o teu like maroto aí, se inscreve no canal, divulga, né, esse nosso canal do YouTube, divulga esse programa da TV Polo e eu agradeço, vamos juntos, te espero no próximo episódio do Conhecimento.